Salve, Danizudos e Danisudas! Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Para você que está chegando aqui de paraquedas, considere se inscrever no meu canal, ative as notificações que vídeos como esse se tornarão frequentes. Para você que já compartilha de todo o meu conteúdo, por favor, compartilhe o máximo que puderem, para que mais e mais pessoas possam conhecer a minha proposta aqui no canal. Seguinte, nós já falamos aqui desse cidadão que está aqui. Ele começou um vídeo falando 25 motivos para não ser mormon. E começou falando, e parou no item 10. Daí vai falar o restante aqui nesse vídeo. Esse vídeo é do canal Minha História no Mormonismo. Eu não sei o nome desse cidadão aqui. Mas aparentemente ele fala toda a experiência que ele teve na Igreja de Jesus Cristo. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. Continuando que hoje a coisa tá boa aqui. Item 10. E essa lista, gente, ela não é exaustiva não, tá? Tem muito mais coisas aqui, é só a gente botar a cachola para funcionar. São detentores exclusivos da verdade, estamos falando do exclusivismo. Nenhuma outra religião pode sequer propiciar os benefícios que eles podem te oferecer. Se você teve uma criação judaica, uma criação católica, uma criação islâmica, uma criação umbandista, por exemplo, esquece, isso é tudo bobagem. Essas religiões não podem te oferecer o que eles oferecem, porque eles... Exatamente, até porque a verdade ela é uma. Não existe verdades alternativas. Né? O Senhor, ele... não existe essa de verdade alternativa. A verdade é uma só, não é duas, nem três, nem quatro. Não faria muito sentido Cristo vir à Terra, estabelecer a verdade e todos continuarem a estarem onde estavam. A verdade ela é libertadora. Por isso nós dizemos que... E outra, nós temos esse conceito porque restauramos algo que estava perdido. Talvez uma ou outra pessoa pode questionar, mas existe uma razão para que as verdades ditas na igreja sejam tão questionáveis, porque rompem costumes, tradições, e isso para algumas pessoas é totalmente afrontoso. Por isso essa queixa aqui desse cidadão. têm a plenitude de tudo. Tá? As outras religiões têm apenas parte da verdade, que é a herança da grande apostasia que durou... Justamente. Se entendemos que o cristianismo ele parte de uma filial, de uma matriz, perdão, porque teria filiais. por 14 séculos, certo? Então, eles são detentores da verdade. Eu acho tão engraçado que eles poderiam se preocupar muito mais com a caridade, com o amor ao próximo, com a união. Exatamente. Tanto que temos parcerias com a Cruz Vermelha, temos parcerias com outras denominações, até mesmo com igrejas pentecostais também. Mas certamente isso ninguém mostra, nem mesmo a Globo. Vamos lá. Do que em seres os donos da verdade. Para que isso? Por que isso é tão importante? O importante é a comunhão, o importante é a solidariedade, o importante é uma boa relação com a tua vizinhança. Isso que importa. Porque, afinal de contas, tu não pode, numa reunião de uma outra organização, aqui nós estamos fazendo um projeto de... Poder pode. Não há nenhum impedimento quanto a isso. Eu mesmo já fui convidado para algumas reuniões. Meu avô, por exemplo, antes de eu ir para a missão, eu ainda fui assistir uma reunião na Assembleia de Deus. Sem problema nenhum. Isso não alterou em nada a minha fé. De, sei lá, arrecadar alimentos para regiões de seca. Por que essas denominações e diferentes matizes... É isso que você não divulga.
A igreja, sim, tem parcerias com outras religiões. A Cruz Vermelha é uma delas. Digamos que seja a maior parceria que a igreja tem em questões assim de serviços humanitários. Não, de diferentes matrizes não podem se unirem, se organizarem conjuntamente, independentemente da crença. É isso que não dá para conceber. Aqui já até ampliando o conceito para falar de religião de um modo mais amplo. Não se unem jamais. Embora haja alguns encontros ecumênicos e tudo mais, mas isso é muito incipiente. Para que não interessa? A sua verdade é tua, é uma verdade subjetiva. Se a gente for falar de verdade, meu amigo, eu tenho a minha, tu tem a tua, ele tem a dele, e nós temos que coexistir. Essa é a questão. A verdade, ela vem de quem? O que faz definir o que é a verdade? A verdade ela foi dita por Joseph ou ela foi revelada aí? Por meio de quem? Essa é a questão. Tá? E aí você vai viver num pensamento preto e branco, porque lá todo mundo acredita da mesma coisa, todo mundo fala da mesma coisa. As conversas são praticamente muito previsíveis, porque você não pode discutir sobre muito assunto, tudo é muito restrito, muito fechado e Por exemplo, hermético, tá? A tua relação com o mundo exterior é muito limitada também, então é tudo muito previsível. É essa a realidade que você vai viver a partir dali. Vai lidar com verdades absolutas, pensamento em preto e branco, num mundo extremamente restrito. Boa sorte para ti. Outro item aqui, o item 11º. Praticam um ostracismo e difamam os membros que decidem sair da organização. Isso é normal, tá? Olha, eu não quero mais participar, foi legal, muito obrigado, mas continuemos amigos. Isso não vai acontecer. Claro, salvo algumas exceções. De qualquer maneira, a tendência é que essas relações se tornem cada vez mais distantes, mais enfraquecidas, justamente pela mudança de pensamento das pessoas. Mas eu acho engraçado, vou fazer um jantar aqui em casa, parece que tá, eu vou tomar vinho, vocês tomam água, ou suco, ou seja lá o que for. Claro, por que não? Esquece, isso aí pode existir exceções, mas não é a regra realmente é o afastamento. E o ostracismo é exatamente isso, a pessoa ela perde completamente aquela base de crenças. bom, o que ele fala de ostracismo nós entendemos como santificação. Nós temos o conceito de que vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Existem valores que nós devemos não nos corromper. Isso não nos faz menos sociais. Né? Temos nossas relações sociais, é importante que haja o respeito ali. Mas é aquela coisa, água e óleo não se misturam. Se você está, independente de for a denominação, você vai buscar santificar-se. Então, é importante que nesse processo alguns ambientes também sejam evitados, a fim de que as pessoas não te julguem futuramente. Né? Porque o ser humano ele tem disso. Às vezes você não está fazendo nada, mas para que não se levantem a aparência do mal, como fala em Tessalonicenses, né? Então preferimos isso. Por isso tem toda essa questão. Isso foi um conselho dado por apóstolo Paulo. Devemos evitar a aparência do mal. Nós não deixemos o lado social interferir, mas também não deixem que seus valores se percam, simplesmente por fazer o bem às pessoas, ser mais sociável com as pessoas. Muitas das pessoas confundem às vezes por certas atitudes que tomamos. Ela sai daquele mundo onde aparentemente ela estava segura e agora ela se vê sem nada. E quando ela se dá conta, ela percebeu que ela rompeu todos os vínculos exteriores que ela tinha. Né? Isso no caso dela ter aderido à crença já numa idade um pouco mais adolescente ou adulta. Né? Porque quando a gente é criança, como foi meu caso, é a tua vida lá dentro mesmo. Né? Toda escolha envolve uma ruptura.
É importante salientar isso. Independente do que você escolher, você sempre vai romper com algo. E é importante que tomemos uma decisão. Ao escolher isso, o que eu estou abrindo mão? Quais são os prós, quais são os contras disso? Uma pessoa que, de fato, ela muda de opinião sobre a igreja, ela tem uma consequência sobre isso. Talvez ela não vai compartilhar de valores que ela aprendeu lá. Ela vai buscar por outros valores. Isso, certamente, para quem convive com aquela pessoa que era da religião, talvez isso leve por um outro caminho. Até que se evite a conversar do que tinha em comum, a questão da igreja. E muito provavelmente a pessoa, quando ela sai da igreja, tudo que ela quer evitar é falar sobre a igreja. E é um assunto que é muito desconfortável para quem é membro da igreja. Você deixar de falar de algo que fazia tanto em comum. Ou seja, aquela coisa que tinha um denominador comum, de repente já não tem mais. Isso pela ruptura de escolha que a pessoa faz. Então ela é realmente ostracizada. As pessoas passam por ti, atravessam a rua. Nem ou dão aquele. Uma perguntinha. Uma pessoa que não tem o costume religioso, será que ela também não vive no ostracismo? Tem isso também. As pessoas, principalmente os ateus, existe muito ceticismo quando se fala em religião. Não dão brecha para que você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Poderíamos jogar aqui também um certo ostracismo da parte dos ateus. Ou cumprimentam aquele sorriso torto, meio magoado e saem. Não é porque, afinal de contas, eles estão seguros e não desistiram. Né? Agarrados na barra de ferro, andando a segunda, terceira, quarta, quinta milha, esperando as bênçãos maravilhosas que chegarão. Né? E tudo que não for alcançado nessa vida será alcançado na próxima. Tu não casou? Tu, moça, mulher que já passou dos 20, 30 anos, na próxima vida tu arruma um cara. Tá aprovado. Como fala na Bíblia, né? Se esperamos somente por essa vida, somos mais miseráveis. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso está na Bíblia. A pessoa que espera que as bênçãos se alcancem somente nessa vida, ela com certeza não entende a eternidade. Uma delas é o casamento. Se eu não casar, eu vou estar perdido na eternidade. Não, calma. A oportunidade tem. Provavelmente o Deus vai chegar lá, o anjinho, né, o adido de Deus, vai falar assim, pega essas aqui que sobraram, aí ele vai mandar os caras escolher, essa aqui tem mais silhueta, aquela ali tem mais busto, quem sabe? Eu acredito que vai ser assim, né? Tudo tão espiritual. Enfim. Até porque a questão de silhueta tem tudo a ver na eternidade. A pessoa ela vai deixar o corpo físico. Se a pessoa de repente ela tinha uma característica marcante na carne, possivelmente vai aparecer espírito. Pode dar risada. Deixa eu rir junto. Meu Deus. Até fiquei irritado agora. É uma seita coercitiva de controle mental, extremamente tóxica e perigosa. Ui. Sim, o controle mental é real. Mas não é aquele controle mental que acontece, por exemplo, em ambiente de guerra, que você é torturado e obrigado a fazer o que o cara pensa, o que o cara fala, né? Não, é sutil, é psicológico, entendeu? São usadas técnicas de manipulação e controle efetivo. Você obedece acreditando que tem que ser assim e se sente mal por não fazer. E ainda por cima agradece por isso. É o melhor para mim. Ele é um homem de Deus. Eu devo submissão a ele. Então, quando se fala em submissão, as pessoas levam muito pelo lado porco da palavra. Né? Acham que submissão é somente servir, né? Servir de capacho. Mas a submissão, segundo a Bíblia, é totalmente diferente do que é pregado no mundo.
A submissão, ela envolve dedicação, envolve transparência, envolve companheirismo. Isso parte de ambos. Quando se fala nas escrituras que a mulher tem que ser submissa, geralmente porque ela não entende isso. Da mesma forma que o homem foi orientado a amar as esposas. Nós, homens, temos muita dificuldade de expressar amor, mas um complementa o outro. Amor e submissão devem andar lado a lado. A submissão, que é vista pelo mundo, foi infelizmente totalmente corrompida. Isso cria ao ponto de dizer que mulher é capacho, que mulher é marmitinha, linguajagens assim inescrupulosos, até iníquo. Mas não é isso segundo aos olhos de Deus. E se você fizer errado, você ainda se sujeita ao castigo, que também é psicológico. Também essa questão do castigo é muito subjetivo também. Porque Deus é vingativo? Não. Deus é justo. E vai dar as coisas na medida para cada um de nós. Se obedecemos os mandamentos, receberemos as bênçãos. Se não obedecemos, há uma punição, porque acreditamos que o Senhor é justo. O Senhor não vai apontar o dedo. Mas Ele também não vai passar a mãozinha em tudo. Porque, além da misericórdia, a justiça precisa ser satisfeita. Tem que andar lado a lado. Não é só misericórdia, tem que ter a justiça também. Olha, você vai ficar sem poder tomar parte no sacramento mórmon, que acontece aos domingos, como parte do ritual para a lembrança de Jesus, do sacrifício de Jesus Cristo. Olha, tu não vai usar a roupinha mágica chamada Garmin. Vamos lá. Quando a gente fala aqui do sacramento, existe uma examinação. A pessoa, para que ela tome do sacramento, ela precisa examinar. Porque senão ela toma para si a condenação. Está em Coríntios. Foi ensinado aos Santos Coríntios. Não devemos participar indignamente do sacramento. A pessoa que determina isso é o bispo. Que em tese Ele falou aqui sobre a investidura, o garnet. Não é roupa mágica. Evita que você seja arrastado pelas tentações do demônio e do. Então, nós entendemos que o garnet é a extensão do tempo. Não significa que somente é uma proteção, mas é uma forma de lembrar dos conventos que recebemos. Da mesma forma que usamos a aliança no dedo. É uma lembrança do convento que se foi feito. Então nós tomamos os emblemas em lembrança dos conventos e nos apegamos a eles. Com isso a importância de usarmos o garnet. Se fazemos algo que não condiz com os conventos que foram feitos, estamos quebrando. E existe uma consequência sobre isso. Como já foi dito aqui, a justiça também precisa ser satisfeita. Do mundo, tá bom? E as pessoas começam a reparar, quem não tem garment pecou, e aí já começam as especulações. O que será que ele fez? São poucos os motivos que dão causa para uma punição como essa. Olha, agora você vai ser excomungado. Aí destrói você, te destrói. Então, existe agora uma mudança. O termo excomungado na igreja não existe. A pessoa é desassociada devido a ela não cumprir os mandamentos. Às vezes as pessoas são excomungadas por cometer crimes. Eu não posso detalhar. Como também ela quebras, como a quebra da lei da castidade, por exemplo. A pessoa que quebra a lei da castidade, ela está quebrando o convênio. Está quebrando o mandamento. Então, não há condições.
colocam numa sala, ó, o cara sai de lá. Cara, aquilo é pior do que uma execução sumária. Esse é o problema de muita gente quando vai ao bispado, quando passa até por um conselho disciplinar que se chama. Nada disso aconteceria se procurássemos viver nossa vida em retidão. É fácil viver? Não. Confesso que não. Mas a pessoa chegar a esse ponto significa que algo está errado e que precisa ser corrigido. Claro, tem uns que vão fazer isso com mais energia, como tem outros que vão fazer isso com brandura, com mansidão. Então, tem uma diferença de como se tratar, né, sobre essas questões que nós sabemos que é delicado. Estamos falando de vidas. Estamos falando de pessoas que compartilham da fé, que compartilham ali do sentimento de seguir a Cristo. E como líder, posso dizer que isso não é fácil muitas vezes. É como pisar em ovos. Mas prossigamos, vamos ver o que ele vai falar mais. Pior, uma execução sumária, tu sofre, recebeu a sentença, daqui 2 dias você vai ser decapitado, digamos assim, como isso existe em alguns países ainda, né? O ideal seria dar a sentença e já matar, que o cara não tem nem tempo de sofrer. Agora, você imagina você, aquela tensão de esperar o momento, né? Mas às vezes eles fazem até intencionalmente. Agora, você vai ser decapitado. Bom, já mata, acabou. Acabou. Passou ali, ó, sei lá com o quê? Com espada. Vamos voltar para a era medieval aqui. Se bem que eu acho que isso existe em alguns países ainda. Esse recurso, né? Esse instrumento de aplicação da pena. Agora, o que eles fazem ali é terrível demais. Eu presenciei, é terrível. A pessoa fica... Isso porque ele não conhece, hein? Nas outras denominações, eu não vou entrar a fundo. Mas existem conselhos disciplinares que são piores. Se você acha que o da Igreja de Jesus Cristo é severo, imagine passar, por exemplo, a Igreja Católica ou o Testemunho de Jeová. É barra, filho. É barra. Tem uns que não podem nem complementar. Se estiver passando na calçada, você tem que sair da calçada. Imagine isso se acontecesse na Igreja de Jesus Cristo. Quão terrível seria. atormentada, derrubada, destruída. E ainda se sente no dever de voltar, de submeter, de se subjugar. É impressionante. Então, pensem nisso. Tem a questão do arbítrio. A pessoa não necessariamente ela precisa voltar imediatamente, mas se a pessoa passou por um conceito disciplinar e não decide mudar sua vida, então ela não aprendeu nada. Então não foi um conceito disciplinar, foi apenas algo como expulsão. A pessoa se sentiu nas trevas exteriores, ou seja, ela não aprendeu muito. Obrigam jovens a servirem como missionários sem oferecer salário e condições dignas de sustento. Tu que de repente está entrando lá agora com 17 anos de idade, não tem problema se você não conhece muito da doutrina, se tu ainda não foi devidamente preparado, eles já vão acelerar o ritmo para que no ano seguinte você já esteja apto, entre aspas, para servir para eles. Detalhe, você paga por isso. Se não tiver dinheiro, eles pagam. Via de regra, você tem que ser autossuficiente, esse é um princípio mormon. Seja autossuficiente e pague tua missão. Eles vão pagar para ti, mas é aquela miséria. Você vai passar fome, como geralmente eles passam, a depender da região em que vivem. Esses que trabalham aqui na região dos Jardins, Paulista, não sei o que, esses vivem bem, eles têm um vidão, né? Vamos lá. Ele falou aqui sobre questão de servir missão. Eu fui missionário. Eu servi... Tá, tudo bem. Eu servi na missão São Paulo Sul. Quem estiver assistindo o vídeo, um abraço. Servi por 2 anos. Naturalmente, eu não tinha condições de financiar a minha missão inteira.
mas foi feito um alinhamento de um plano financeiro, de como isso poderia, de repente, financiar a minha missão. A gente fez um plano, de acordo com as condições de cada família. O bispado ele faz o plano financeiro. Eu tive que pagar uma quantia X, consegui pagar. E, claro, existe o princípio da autossuficiência na igreja, com a importância de não depender de nada e de ninguém. Não há nada mais horrível do que você ser preso por questão de dinheiro. Isso impossibilita de você servir e as preocupações que você possa ter com relação ao dinheiro vão tirar sua paz espiritual. O princípio de autossuficiência, além disso, nos prepara não só espiritualmente, mas a imprevistos que podem ocorrer, catástrofes que possam ocorrer. Por exemplo, se sua casa for inundada, se você tiver que fazer refeições, você faz um plano de emergência, ou seja, você já tem se preparado antes, para que alguma calamidade não tire sua capacidade de sobrevivência. O que ele fala aqui de autossuficiência financeira, mas ele não se dá conta que existe também a espiritual e existe de coisas temporais. Às vezes o dinheiro não é tão importante se as pessoas não comercializam. Tem aí a questão de armazenar comida, armazenar itens que vão levar você à sua sobrevivência. Ali na questão de higiene, a questão de asseio pessoal. Isso também faz parte do plano de autossuficiência. Tá. Mas vamos seguir aqui. Agora vai por aí para os recônditos do país, para os recônditos do mundo, zonas de guerra, zonas de fome, zonas de calamidade, extremo do Brasil. Aí vocês vão ver o que esse pessoal passa. Vamos lá, ele falou inicialmente sobre o jovem sair, quando ele está com 17, já fazer o adiantamento, né? Primeiro, é curioso como ele fala dos deveres. E questiona os deveres, mas não questiona os direitos. Se nós homens temos o privilégio de ter o sacerdócio, é importante que exerçamos da forma correta. E a quinta regra de fé fala que nós devemos administrar as ordenanças ao pregar o evangelho. Nós temos um senso de dever porque o dever nos chama. Nós temos o direito de receber o sacerdócio. Todavia, precisamos fazer bom uso do sacerdócio. E uma das formas que temos é servir missão. Ele fala de uma coisa como se os líderes quisessem sugar seu dinheiro e tal. Não é assim. É importante que haja organização, tá? Para que o missionário não sofra na missão. E ainda que sofra, ele vai saber como se virar. Entendemos que no início da igreja primitiva, servir missão não é como é hoje. Hoje ainda temos algumas facilidades, diferentemente de quem serve hoje. Hoje nós incentivamos os jovens. Antigamente eram pessoas com mais idade, pessoas que tinham que deixar a sua casa, seus filhos, suas respectivas esposas, para servir ao Senhor. Isso por um tempo indeterminado. Hoje nós incentivamos nossos jovens a servirem por 2 anos, para que eles adquiram experiência, tenham a capacidade de se prepararem para os problemas da vida. A missão é uma grande escola, não vai ensinar tudo, mas dá uma boa base de como o missionário vai se virar no dia a dia. Tá? Ah, mas não é obrigatório, você está me inventando mentira. Então vamos falar assim.
Vou falar como diz um mormon, tá? Servir missão é um mandamento para homens e uma opção para... Exatamente. O próprio mandamento ele veio de quem? De Salvador. Salvador disse, portanto, ide ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. À medida do momento que somos advertidos, deveremos advertir nosso próximo. Não é uma sugestão. Quem ordenou isso foi Salvador, quando ele estava ministrando na esfera mortal. Antes de ele ascender aos céus, ele deixou isso como mandamento. Claro, existe a opção de servir ou não. Eu já tive líderes, por exemplo, que não serviram missão. Ou líderes que conheceram o Evangelho bem depois, já ali na fase adulta, já tinha seu cônjuge, seus filhos, e não tinha condições ali de servir uma missão de tempo integral. Mas isso não impede futuramente que a pessoa sirva uma missão. E existe o comparativo com o exército. O exército você é obrigado. Você tem que se apresentar para servir. E aí? Você não vai ter que ir? Vai. Se você não for, vai para isso. Se fosse algo obrigatório, teria alguma ameaça. Não, você vai ser preso. Ou você não vai tomar mais do sacramento. Não é assim. A pessoa ela tem a opção de servir. Claro, quando ela decide não servir, ela está abrindo mão das bênçãos que poderia receber no campo missionário. E posso dizer a vocês, como sou grato por servir a missão. Eu aprendi bastante. Seguimos. Para mulheres, de fato. Se a mulher não servir missão, tudo bem. Né? Afinal de contas, ela vai ter que ser submissa ao homem mesmo. A meta de vida dela já é casar com um ex-missionário retornado. Né? Nem todos casam. Conseguem casar com um missionário retornado. Aliás, hoje em dia, isso tem sido até uma quebra de tabu. Visto que missão antigamente era uma coisa mais honrosa, hoje em dia as pessoas fazem mais por obrigação do que por mandamento, por convênio. E aí é onde mora o perigo. As pessoas não dão o devido valor que a missão ela dá. Que a missão é uma escola. Você aprende demais, é uma experiência bacana. Você vai conhecer pessoas, você vai conviver com a cultura, você de repente pode aprender um novo idioma, você pode aprender uma série de coisas que você dificilmente aprenderia em outro local e com a mesma intensidade. O que significa mandamento? Mandamento vem do verbo mandar, é uma imposição. Mas ele... Tá, mas quem instituiu o mandamento? Foi Cristo ou foi os homens? Fala aí. Eles dizem, não, a gente aconselha. É muito engraçado isso. É uma imposição, né? Exatamente. O Salvador Jesus Cristo ele ordenou para que seus filhos pudessem compartilhar o Evangelho. Cristo ascendeu aos céus, ele não pode fazer tudo. Ele confia os seus filhos para que também sejam instrumentos. Mas não tem consequências? Tem sim. Claro, não teve para o atual presidente dos Mormons e para os seus conselheiros. Eles puderam não servir missão porque... Bom, se você fala dos que estão hoje, sinto lhe dizer, eles serviram em missões. E os poucos que não serviram já estavam em guerras. Qual preferível? Servir uma missão de tempo integral ou ir para a guerra? Porque eles são privilegiados. Tu, latino-americano, do baixo clero, meu querido, tá lascado. Para casar com uma moça pura, digna e de nobre estirpe e tradição no mormonismo, esquece, tu não casa. Tu pode casar com uma que chegou depois, né, que tá lá sozinha, sem a família, pode ser. E esquece, tu não é digno dela, porque tu não é ex-missionário retornado. Isso é visto como... Fiz uma missão honrosa. Bela porcaria. Bela porcaria. Eu não fiz. Eu não fiz porque eu não sou burro. Até porque eu pirei logo depois. Pirei, vocês já sabem, já fiz vídeo sobre isso. Mas fiz muita divisão e tive
o prazer de constatar o despreparo desses rapazes. Embora eles fossem mais velhos que eu na época. Mas eles me viam lá com 4 ou 5 livros na mão, 5, 6 horas por dia, porque eu era um adolescente pobre, que não tinha muito o que fazer e eu não me misturava com o povo do mundo. Então a minha vida era aquilo ali. De manhã eu cuidava da casa, também tá, minha mãe trabalhando, à tarde eu lia os livros dos Mormons, lia, e à noite, se tivesse alguma atividade na igreja, jogar bola, brincar, encontrar com amigos, dia de entrevista, não sei o que, ia pra igreja. Essa era a minha rotina, tá? Claro, se eu tivesse mais recursos financeiros, provavelmente seria diferente, mas não era o meu caso, assim como não é o caso da imensa maioria, tá? E eu constatei, sim, um enorme despreparo, de não conhecer o que estão falando. Mas também, como é que vai saber? Ninguém quer perder o resto da sua vida se dedicando a um estudo de uma coisa que é infrutífera, não tem... Esse é outro ponto que o querido não menciona. Geralmente os missionários, quando saem em missão, eles vão pegar verdades simples, que é o que mais importa. Eles não são obrigados a conhecer a história. Isso vai depender de cada candidato a missionário. Eu, particularmente, antes de servir missão, tudo que era livro eu estava devorando. E durante a missão eu estava buscando mais. Isso vai na questão de cada um, querer buscar. Os materiais são muito acessíveis, nada é oculto, vamos dizer assim. Talvez em outro idioma, talvez você tenha uma dificuldade ali, aqui e acolá, mas isso vai de um extremo a outro. Tá na vontade de você querer buscar e na disponibilidade que se tem com os materiais. Tem essa distância, se você quer realmente conhecer ou prefere ignorar. A igreja não diz assim, tem esses livros aqui, mas você não pode ler. Isso não é verdade. Eles aconselham até que tenham real interesse em conhecer a história da igreja. Sim, infelizmente muitos vão para a missão sem conhecer a história. Isso é lamentável, pelo número de coisas que às vezes precisa se conhecer, mas isso também não tira o mérito de, por exemplo, um essa conversa que conheceu a igreja, tem a oportunidade de pregar o evangelho. Não é demérito nenhum você não conhecer, mas é demérito se você continuar na situação que está. Então, o melhor conselho que se pode ter é busquem conhecimento, estudem antes de seguir a missão. Doutrina e Convênios, seção 11, versículo 22 fala que não deveis pregar somente a palavra, mas também buscar pelo estudo e pela fé. Assim vamos ter uma real noção de como o evangelho funciona, não somente coisas decoradas. Isso transparece mais genuinidade quando buscamos o real motivo de todas as coisas. Porque sim, existem motivos. Não tem efetividade nenhuma no mundo real, na vida prática. Mas enfim. E aí, cuidado. A minha mãe estava permitindo que o filho dela mais novo fosse. Só que para ele é uma brincadeira, ele não é obrigado a ir. Ele vai se ele quer, quando quer. Aí é mais fácil, ele não foi doutrinado para ir sempre. Vamos, acorda agora, como eu fui, como se fosse um regime marcial, né? um regime militar. É lamentável que às vezes algumas famílias fazem isso. Não deveria existir essa pressão para servir missão e tal. Isso é aquela coisa, né? O Senhor ele deseja que façamos a vontade dele, mas ele também não vai obrigar. Da mesma forma deveríamos ser dessa forma. E às vezes os pais fazem dessa forma com medo que o filho se perca. E existe esse medo, só quem é pai sabe. Existe aquela preocupação, será que meu filho vai seguir o legado? Tem essa preocupação, especialmente quando você é pai, você tem essa preocupação com seus filhos. Né? Será que meu filho vai seguir meu legado? Eu tenho uma filha. Eu até tenho essa preocupação, mas eu também não faço a barra. Mas isso vai de cada um. Isso não é regra geral. Acorda a tal hora, vai tomar banho, calma, se prepara, vamos.
Eu fui criado num sistema extremamente coercitivo, extremamente rígido. Talvez se não fosse assim, né? Quem sabe? Ele vai quando ele quer. Aí vou encontrar com um amigo meu lá, depois ele vai vir aqui em casa almoçar. Aí, bom, aí é fácil. Ele não é proibido. É um tá questão. Nós devemos aprender as coisas pela fé e testemunho. Muitas coisas eu aprendi por fé e testemunho. Uma delas foi servir missão. Todo mundo falava que missão é isso, aquilo, mas você só vai descobrir quando você provar. E de fato, existem os pós, os contras de cada coisa. É importante que cada um tenha a fé e o testemunho por si só. Provar, fazer valer as promessas. Eu só pude saber que o casamento é bom quando eu me casei. Pude desfrutar das bênçãos. Aquele desejo que... Isso é muito relatado no sonho de Leí. No sonho de Leí, quando Leí ele prova do fruto, ele deseja com que todos o façam. Mas ele não obriga, ele permite com que as pessoas exerçam sua vontade. E experimentar o fruto mais doce do que é doce. O Evangelho proporciona essas coisas. As pessoas devem aprender por elas mesmas, para que elas obtenham um testemunho real, uma fé real daquilo que se é ensinado. Não por coação, porque de fato, infelizmente se tem esse sentimento quando algo é forçado. Proibido de transar, se quiser, porque já está começando a entrar na fase da adolescência, pode namorar, pode. Tudo bem. Aí é muito fácil, uma brincadeira. E eu falei pra ela, pode ser que esse guri ache isso tão bom, porque ele é um livre praticante dessa doutrina, que ele desembesta de querer ir pra missão. Você vai ter que pagar, é isso que você quer? Falei, vai tirando ele dali sem ele notar, porque se você é adolescente, tu sabe como é. Se você... Assim, missão não é de graça, entende? O candidato a missionário, quando ele começa a pagar, ele vai entender o sacrifício. Ele vai ter determinação para valer cada centavo. E como se fala, o trabalho é totalmente voluntário. Ou seja, você não ganha nada para ir. Na verdade, você paga. for impondo alguma coisa de birra, ele vai fazer o contrário. Ele vai querer te afrontar. Então, inventa um jantar, não, vamos assistir um filme, vamos no cinema, inventa um passeio, uma viagem para a praia no fim de semana, sem ele nem notar. Porque aí ele vai perdendo o vínculo. Tá? Inclusive, houve relatos de que, sozinho na igreja, as pessoas comentavam, cadê os pais desse guri? Nossa, a mãe dele saiu daqui. Os famosos corredores daquela capela que se falassem, meu amigo, você ia ver o que é perversidade. Ah, você ia. Isso acontece em cada ciclo de comunidade. Né? Infelizmente tem isso. Acontecem as coisas mais grandiosas, como também existe o lado podre. Infelizmente na Igreja de Jesus Cristo não está imune a isso. Somos todos humanos, né? Convivemos com pessoas. E pessoas elas vão conviver com experiências totalmente distintas umas das outras. Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Praticam, o item 16. Praticam rituais de excomunhão e desassociação sem oferecer chance de defesa para o membro, causando-lhe enormes prejuízos emocionais. Já tangenciei essa questão e é fato, a pessoa fica... o cara pode, sei lá, um pária, um assassino serial, ele não se sente como uma pessoa excomungada no mormonismo. A alma condenada para o inferno. É como se a tua alma fosse encomendada para o diabo. Entendeu? Eles te pegam, te colocam numa bandeja, colocam uma maçã na tua boca e te entregam assim pro diabo. É assim que eles fazem. Agora, você vai se sentir assim. E eles, quando finaliza, eles dizem bem claro, agora você não é mais, você é livre para fazer o que você quiser. Você já não é mais membro dessa igreja. Isso aí depende muito de como uma pessoa foi julgada, vamos dizer assim. Normalmente em conselhos disciplinares, porque a pessoa não tem a defesa, porque existem provas. A pessoa, quando ela é levada a um conselho disciplinar,
existe um levantamento de provas. Talvez abram ali uma chance de você falar algo que não vai adiantar muito, porque existem provas, né? Você não tem muito o que fazer se as provas estão lá. Né? É uma questão muito complexa. Vai falar o quê? Vai mentir? Vai falar o quê em defesa? Não, eu fiz isso porque deu a louca na Chapeuzinho e eu quis fazer. Talvez a pessoa fale, é algo muito, muito raro. Mas não tem muito o que se falar também. Vai falar o quê? Todos os anos de dedicação, como aconteceu com a minha mãe, 20 anos na época que aconteceu, acho que até menos, né? Talvez que ela ficou 30 e poucos anos. Digamos que ela já tinha, sei lá, 16, 17 anos de mormonismo nessa época, creio eu. Olha, fulana, vamos fazer o seguinte, como você está sendo excomungada, aqui tá os valores que você contribuiu, tá bom? Eu acho. Amigo, não é FGTS não, pô. Quem faz isso é geralmente quando a pessoa ela é demitida com justa causa e tem que receber os valores que teve na empresa. É assim que funciona. Acho que, né? Não, e ela foi excomungada e ainda continuou pagando, embora não fosse obrigatório, mas ela achou que com aquilo ela demonstraria fé. Ela era muito ingênua. Mal tinha ensino médio completo na época, coitada. Agora ela tem curso superior e tal. Mas ela nem isso ela tinha, né? E aí eles receberam. Eles não falaram, olha, fica chato pra gente, fica um pouco contraditório, incoerente a gente aceitar a sua contribuição. Entendemos a sua boa intenção. Não é coerente, até porque se fosse incoerente, a igreja não receberia de pesquisadores. Mas a pessoa deve entender que, como é mandamento, não é a igreja que está obrigando você a pagar. Nem vai pedir de pagar porque a pessoa está fazendo isso como um mandamento. Ah, porque fica incoerente. Não. A pessoa deve levar em conta que ela não está pagando aos líderes, não está pagando a denominação, mas sim ao cabeça da igreja, que é Cristo. Se é algo que foi ordenado por Deus, isso não tem que ser levado em conta. De querer questionar, não, fulano, você está excomungado, tá, não sei o quê. Mas nós não vamos aceitar. Imagina aceitar. Como eles são generosos, né? Há um porém. Quando se há, quando se tem a origem de onde vem aquele dinheiro, realmente alguns líderes não aceitam. No geral, quando a pessoa recebe dinheiro de jogo de azar, de propina, dinheiro considerado sujo, aí não tem como. Mas algo ali que não tem nada a ver, cara, o que você tá falando. A pessoa faz como um mandamento, não é para ganhar glória para os homens, mas sim glória ao Senhor. Muito bem. Item 17. Acobertam crimes sexuais e pedofilia. Nós temos vídeo aqui sobre a cultura do estupro lá dentro, toda embasada, toda fundamentada, de culpar a vítima, de mulheres que foram estupradas e foram excomungadas porque elas permitiram, elas. Lamentavelmente, isso acontece em algumas estacas. Às vezes, um membro que tem uma influência muito grande na estaca, às vezes, alguns líderes acobertam. Infelizmente, isso acontece. Assim também como acontece em outras denominações. Existe aí a parte humana em ação, que está levando aqui em xeque. Mas não é doutrina da igreja fazer isso. Até porque o presidente Shire, umas conferências recentes, ele falou que não há desculpa para quem maltrata o cônjuge, maltrata os filhos. Pessoas que estão em condenação de abu, né, de pedo, que são considerados crime.
Outra coisa que tem que ser levada em questão é a legislação dos Estados Unidos, que é bem diferente da do Brasil. Sabe? Não podemos comparar. A legislação americana, ela tem liberdade nos 50 estados que constituem ali os Estados Unidos. Cada estado tem uma legislação totalmente diferente. Algumas não interferem simplesmente por entender que é um assunto eclesiástico. Com isso, eles dão liberdade para que a igreja resolva ali mesmo. Tem outras que não, outras... se o membro comete algo que é considerado crime, deve-se levar em conta tudo que foi confessado. Então, a pessoa vai ser julgada aí na esfera do Estado. Mas é isso. A gente não pode equiparar a legislação americana com a legislação brasileira. No Brasil, se você faz isso, é crime. A pessoa que é coberta, ela vai responder no último dia. Deram causa, mulheres que... presença dos pais, criancinhas de 5, 6, 7 anos de idade. Isso aconteceu comigo. Não sofri assédio, claro, mas foram estupradas e foram excomungadas porque elas permitiram, elas deram causa. Mulheres que foram acusadas de terem tentado o homem porque a roupa não estava no padrão, tá bom? E nós vamos fazer um vídeo, eu vou trazer aqui um arquivo em inglês, para aqueles que entendem, para aqueles que não entendem, a gente dá um jeito, de vários crimes sexuais acobertados pela seita Mor. Nós temos aqui. Tudo bem? Eles, inclusive, entrevistam criancinhas a portas fechadas, individualmente, sem a presença dos pais. Então, existe uma regra de que quando o bispo está entrevistando uma criança, tem que ficar um líder ou um portador de sacerdócio nos corredores. Tá? E não pode entrevistar sozinho. E segundo, as portas que tem na igreja têm um vidro, tem a janelinha lá. O argumento que ele fornece aqui é até fraco. Evidentemente, nem todas as portas têm esse vidro, mas no geral elas têm. Pelo menos a parte que abre, que dá para ver o líder ali e a criança. Mas isso que ele falou aqui não procede. Criancinhas de 5, 6, 7 anos de idade. Isso aconteceu comigo. Não sofri assédio, claro, mas é um perigo você deixar uma criança na mão de um homem que você não sabe do que é capaz, porque ele tem um manto sagrado, né? Esse seria o bispo, né? O bispo que é responsável por aquela área. Ele tem um manto sagrado, então foi Deus que chamou, então ele não vai cometer nenhuma atrocidade com meu filho. E muita gente se lasca por causa disso, né? Controlam as vestimentas dos membros, os chamados padrões de vestimentas. Além disso, fazem uso de roupas mágicas chamadas garments, tá? Então, mulher é tudo coberto, é vestidinho, roupinha e tal, na área do busto, o busto mais fechado. Existe o recato. Isso não é só a cultura da igreja. Isso existe em todas as denominações que tem ali o recato. Você vai ver isso na congregação cristã, você vai ver isso na Assembleia. Na Assembleia controla até maquiagem, tá? A gente não faz isso. Mas existe ali as diretrizes. A mulher não pode usar mais que um par de brincos. Existe a recomendação de só um. Quanto menos informação a mulher tem, existe o recato. Isso não é cobrado. Isso é vivido. Nós homens não somos tão cobrados nesse sentido, até porque não existe nada muito escandaloso, só a questão de roupas apertadas, que nós homens não utilizamos. Óbvio que para as mulheres precisa ter o máximo de cuidado, porque estamos falando de um gênero que leva facilmente o outro gênero ao pecado. Infelizmente, algumas irmãs até sofrem essa questão de ser mais atraente mais que a outra. Então, quanto mais recato possível, menos a possibilidade de fazer com que as outras pessoas pequem. Às vezes até sem a intenção para isso. A igreja tem os padrões.
de não mostrar os ombros, não mostrar o decote. Se for um decote, tem que ser algo muito discreto, tá? Mas é uma orientação, até para prevenir que a pessoa tenha problemas futuramente. A questão do garment, novamente. O garment não é roupa mágica. Tem nada de mágico ali. Não é possível, né? Nada de ombro é mostra, né? Vestidinho e tal, e por baixo os garments, que são roupinhas meio que transparentes assim, que supostamente protegem do demônio, tá bom? Então é isso aí. No item 19, já falei um pouquinho, né? Realizam entrevistas pessoais para avaliar a dignidade do membro, fazendo perguntas íntimas e desconfortáveis. Você transou? O que você fez? Como é que rolou sexo? É o básico. Para que você tenha uma recomendação para o tempo, é importante que essas perguntas sejam levadas em consideração, que isso eleva a sua espiritualidade de entrar na casa do Senhor. No Salmo 23, versículo 1, fala: Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que for puro de coração, de mãos limpas. Como que isso é feito nesses dias? Avaliando a dignidade física. Se naturalmente uma pessoa é solteira, normalmente esse tipo de pergunta causa desconforto, que não deveria. Diversas vezes eu fui entrevistado na missão, meu presidente me chama, perguntava várias vezes se eu... A palavra lá com M. E é comum, que eu era solteiro. O acesso é inevitável. Então esse tipo de pergunta sim precisa ser. Agora o que eu acho interessante aqui é que o querido fala que é desconfortável, mas quando a pessoa quebra, não é desconfortável. Quando a pessoa quebra os mandamentos, não é desconfortável. Desconfortável é contar. Muita hipocrisia. Sexo oral, rolou esse tipo de coisa, tá? Extrema, ele se envolve em prerrogativas particulares e pessoais da pessoa. Extremamente. Aí não está a importância de acessarmos a misericórdia. Se a pessoa está em pecado, como ela vai limpar-se? Se isso não for corrigido a tempo, ela vai racionalizar o pecado e vai ficar mais difícil. Então, quanto mais pergunta, melhor. Estamos lidando aí com a santidade das pessoas. Então, a quebra de mandamentos é algo que o Senhor não perdoa. Está nas Escrituras. Então, devemos, sim, cuidar de entrevistar seus membros. Desconfortável. Quando você vê, a pessoa conhece toda a tua vida particular e não te resta mais vida íntima. Eles sabem de tudo. Tá bom? Proíbem o uso de café. A palavra de sabedoria, né? Proíbem o uso de café, mas refrigerantes são liberados. O café é desaconselhado. Desaconselhado. É proibido por causa da cafeína, mas a gente sabe. Não. Esse é um engano de muitos críticos da igreja, e até cômico, se não for trágico. O café não é proibido por conta da cafeína. O café tem muitas outras substâncias, muitas outras toxinas que fazem mal ao nosso corpo. A pessoa que toma o café, aos poucos ela está ingerindo muito cobre, e isso a longo prazo traz envelhecimento da pele, além de manchas marrons. Se você conhece alguém mais velho e tem umas manchinhas marrons, pode ter certeza que é o cobre. A pessoa vai consumir o café e vai aparecendo essas manchinhas marrons devido à toxicidade que o cobre oferece. O que, na verdade, é um despertar ali de adrenalina que você tem nos seus neurônios, aquilo causa perda. Tanto é perigoso também para as pessoas que têm problemas cardiovasculares. Quando ela descobre uma pressão arterial alta, ela é tirada logo o café. Por quê? Porque ela é um vasodilatador. Ela faz com que seus vasos
corra muito mais sangue, e quanto mais sangue correr, mais velocidade vai bater seu coração. Sem contar os estragos que causam no seu estômago, né? Muitos relatos de pessoas que têm gastrite, que tomam café, não vai sentir a curto prazo, mas vai sentir a longo prazo. Elas vão abrindo pequenas úlceras no seu estômago. Isso vai causar danos ali à sua parede gástrica. Não precisa ser médico, apenas um pouco de pesquisa para entender que o café faz mal. Não a curto prazo, mas a longo. Sabe que refrigerantes possuem uma alta dose de cafeína, assim. A questão do refrigerante não é por conta da cafeína, que a gente não. O que a gente pode tomar é ferir, né? A cafeína é até benéfica em pequenas doses, né? Ela serve até como analgésico. Muitos remédios têm a base de cafeína, promove a ação analgésica, permitindo que a pessoa sofra menos dor. Mas não é, de novo, não tomamos café por conta de cafeína. Jamais. Tirem-se da sua cabeça. Assim como vários outros alimentos, assim como também alguns tipos de chocolate, que mormons adoram, que é o único prazer que eles têm, tá? É uma doutrina sem fundamento muito bem estabelecido, meio esquisito, né? Mas saiba que também os hábitos alimentares são restringidos e controlados por eles. Estou mentindo? Não estou mentindo, né? Não está mentindo, mas está omitindo. Também não fala das bênçãos da palavra de sabedoria. Vamos lá. 21. Estamos acabando aqui. Proíbem qualquer tipo de questionamento ou leitura sobre a história da organização que não sejam as fontes passadas por eles, ao controle sistemático da informação. Não. A igreja promove... Isso é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. Tá? Existem simpósios, existem devocionais voltados à história da igreja. É uma oportunidade que os jovens têm de perguntar questões polêmicas e há resposta para isso. No Brasil não é tão comum, até porque a igreja é recente no Brasil. A igreja ainda ela tem 100 anos, lá fora ela tem muito mais. Então há um nível de interesse maior e até tem uma estrutura maior para que os jovens participem desse simpósio. Mas não é restrito não. Então, se você for pesquisar, pesquisa no livro que eles recomendarem. Não vai buscar um historiador que não seja mormon, porque eles também têm historiadores apologistas que trabalham para eles, que são remunerados para distorcer os fatos, tá? São chamados apologistas. Da mesma forma como as pessoas lá fora distorcem, na verdade. Se eu apontar para você Lampião, ele foi herói ou bandido? Depende de quem conta. E aí? Eles produzem falsa ciência, digamos assim, em prol de proteger a organização, né? E confundir também, gera uma certa confusão de informação, né? Então não busque nenhum tipo de informação fora de lá. É óbvio que você vai fazer o que eles mandam, você não pode pesquisar outra fonte, você só conhece um lado da moeda, não conhece... Pode. E tanto é que é mandamento, buscar sabedoria nos livros. Conhece o outro ou os outros, né? Difícil um julgamento. Mas aí onde está a questão. Tem pessoas que também falam mal do cristianismo, né? E aí? Tem pessoas que vão dizer que Jesus ele não é o Messias. Está escrito em livros. Muitas pessoas produzem conteúdos anticristãos que pode levar facilmente ao engano. E aí? A pessoa também precisa ter o filtro, né? O que é a verdade? Razoável diante de tanta restrição. Informação é uma coisa importante, né? Vamos lá. 22. Desaconselham relacionamentos íntimos e casamentos com pessoas que não pertençam ao culto. Pode, mas não é muito recomendável. A meta é a mocinha pura e casta com um rapazinho ex-missionário retornado, portador do sacerdote de Melquisedeque, de preferência de família com longa tradição dentro da organização, tá? Se casar com alguém de fora, tem que trazer para dentro, aí tem todo um processo, né? Mas enfim.
Até porque quem é membro da igreja, geralmente quando você vai ter o relacionamento que volte ao casamento, a pessoa que está ao lado vai ter que compreender que nós nos casamos não só por essa vida, mas por toda a eternidade. E isso, de uma certa forma, você só pode fazer dentro do tempo. Uma pessoa que não é batizada, uma pessoa que não conhece as leis do Evangelho, ela precisa conhecer, precisa ter a devida preparação, precisa ter uma recomendação para poder ter acesso a essa ordenança. Então, sim. E parte da elite você não vai ser, pode ter certeza, tá bom? São maniqueístas. O bem e o mal travam forças constantemente e o único jeito de ser salvo é seguir o mormonismo à risca. Eles são especiais. Nós contra eles, nós contra o mundo e o mundo contra nós. Possuem uma missão divina e por isso o diabo. Essa é uma dura questão. Se você encontra um grupo que geralmente ensina as coisas e tem outro grupo que fala mal daquele grupo que está seguindo, o que podemos concluir? Na Igreja de Jesus Cristo você não vai encontrar ninguém que faça críticas a outras religiões. Mas lá fora tem. Existem metodistas, existem batistas. Inclusive, os batistas eles fazem reuniões voltadas a falar justamente contra a igreja. Mas você nunca vai ouvir membros da igreja fazendo o inverso. O que a gente pode concluir? diabo perfila suas hostes em perseguição sistemática e implacável. O maniqueísmo, o bem contra o mal, nós somos o bem, claro, o mal não é o bem, e eu sou o demônio, sou o apóstolo, estou com o diabo no corpo, vou direto para o inferno, para as trevas exteriores. Você que não aceitou a doutrina deles também, você está com o demônio no corpo. Testemunho de Jeová, católico, ninguém presta, só eles que. Nós procuramos ter boas relações com os outros, mas infelizmente não recebemos o mesmo. É uma pena. Poderíamos todos conviver em harmonia e diferente de crença, mas na vida real não é assim que funciona. Que prestam, tá bom? Eles têm a plenitude, é tudo bonitinho, é o pensamento em preto e branco, o certo, o errado e o bem contra o mal, tá bom? Uma guerra, então a sua cabeça fica assim, né? O tempo inteiro andando na corda bamba, não olha pro lado que tem o diabo, não olha pra cá porque o Deus é implacável, tá anotando tudo. Então você não sabe quem é pior, se é Deus ou o diabo, né? Porque o Deus anota tudo, anota, tá pecando em pensamento, que também é pecado. Pensou nisso? Tá. No último dia você vai pagar caro por isso. Então é assim, mas vai ter a misericórdia. Pois é, mas pelo menos nesta vida terrena você não teve paz. Né? Vamos combinar? Último item. A organização omite fatos históricos importantes. Ela tanto omite quanto distorce, né? Gerando confusão. Ao contrário, a igreja ela fornece o acesso para dados históricos e até convida para que as pessoas conheçam mais a história da igreja. Se fosse algo oculto, as pessoas não teriam conhecimento nenhum e levantar teorias. Não é isso que acontece. Se omitíssemos qualquer coisa, haveria ali uma certa contradição. Certamente quem já leu a história da igreja sabe que tudo lá é documentado. O que é uma enorme desonestidade com relação com seus membros, uma falta de transparência gigantesca, né? Dê a liberdade para as pessoas escolherem livremente. É claro que vocês não vão dar, vocês vão manipular, vocês vão mentir, né? Vocês vão manejar as peças do tabuleiro para convencer, porque vocês querem convencer, vocês querem gente lá dentro para pagar dízimo e trabalhar de graça, e vestir a bandeira e propagar a doutrina, né? 25 razões para não ser mormon. Tá aí, meus queridos. Foi o que ele disse aí. Com relação a esse último tópico, ele falou: nós damos a oportunidade para que as pessoas conheçam por elas mesmas a história da igreja. Cabe como ela vai interpretar, como ela vai absorver aquilo. Né? E aí é outra coisa que não podemos controlar nas pessoas: a capacidade de filtrar tudo que é dito. Eu tenho formação em matemática. Né? A maior dificuldade que se existe é como os alunos vão absorver a matemática. Alguns tentam até manipular algo que não é ensinado na matemática.
Isso acontece de uma forma geral. Todo conhecimento ele é colocado, mas isso vai depender muito de como a pessoa ela vai absorver aquele conhecimento. Isso vai para tudo. Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo. Para não ficar tão longo, vou encerrando por aqui. Se você gostou, dá um like no vídeo. Compartilhe o máximo. Até mais.